Olá, irmãos. É com muita alegria que eu me dirijo a cada um de vocês. É uma alegria estar aqui para partilhar com cada um de vocês a alegria e as experiências do nosso ministério, as técnicas, as formações que competem a nós, para que de fato nós correspondamos à altura do chamado de Deus para cada um de nós, para o nosso ministério e enfim. Então é uma alegria que eu me dirijo a cada um de vocês, artistas do estado do Piauí. Meu nome é Luiz Cláudio, eu tenho 24 anos, sou da Diocese de Guaxupé, em Minas Gerais, e é com muita alegria que eu atendi esse convite de, com vocês, hoje poder partilhar sobre uma técnica de teatro, mas que também eu quero convidar você, que faz parte das expressões de dança, a participar conosco, porque é diretamente útil e diretamente ligado a tantas expressões de teatro quanto as expressões de dança. Hoje nós vamos falar sobre expressão corporal, a comunicação através do movimento, o entendimento como o corpo como instrumento de fato, sabe? Então, para que de fato nós aproveitemos o máximo do que hoje essa partilha vem oferecer para cada um de nós, nós queremos consagrar esse momento ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora desde já passe à frente, nos guarde no teu Imaculado Coração, interceda pelo estado de vocês, pelo seu ministério em particular, pelo seu grupo de oração e diocese. Nós consagramos essa formação, esse dia, esse momento de partilha de cada um de nós a Nossa Senhora, pedindo para que ela esteja à frente, se levante como mãe, como rainha, como educadora e formadora de cada um de nós, artistas católicos da renovação carismática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. É isso, então vamos começar a falar um pouco sobre expressão corporal. Por que nós precisamos falar disso? Na real é um assunto bem comum, é corriqueiro nós ouvirmos falar em teatro, em dança, sobre expressão corporal. O problema, irmãos, é que nós ouvimos falar muito e colocamos pouca coisa em prática. Então, muitas das coisas que nós vamos partilhar hoje são coisas que nós já ouvimos ou que é do nosso conhecimento. Mas essa formação de hoje, essa partilha de hoje tem o grande intuito de, mais do que falar, mais do que explicar, colocar-nos à disposição, sabe? Colocar-nos no movimento, em ação, colocar em prática tudo que nós vamos ouvir. Então, para a gente começar, o que é expressão corporal? O que é de fato expressão corporal? Expressão corporal nada mais é do que a maneira involuntária do nosso corpo se manifestar, se comunicar. Por que nós falamos que é involuntário? Porque de fato é assim que o é, né? Então, quando nós, por exemplo, levamos um susto, quando nós somos pegos de surpresa, nós não gritamos primeiro e depois pensamos como vai ser a reação do nosso corpo de levar um susto, de manifestar algo. É involuntário, o nosso corpo se manifesta dessa maneira. Então, quando nós estamos com medo, nós temos uma expressão facial, corporal. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos impacientes, o nosso corpo se manifesta, ele diz algo sempre. A nossa maior forma de comunicação é o nosso corpo. E para comprovar isso, eu peguei um estudo, uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, sobre comunicação. E encontrei um fato muito curioso. Quando nós falamos em comunicação, a primeira coisa que nos vem é uma comunicação verbal, não é verdade? Quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, a primeira coisa que nos vem à mente é essa comunicação verbal, palavras, o que eu digo, a forma que eu me expresso dizendo verbalmente as coisas. E essa pesquisa veio dizer que, na verdade, quando nós falamos de um todo da comunicação humana, o que cabe à comunicação verbal é somente 7% do todo. Então, quando nós falamos de comunicação, apenas 7% do que nós fazemos é com a voz, é a expressão verbal. Então, se nós formos comparar com os demais, é pouco, é a menor das formas de expressão dentro da comunicação. A segunda, com 38%, é o nosso tom de voz.
a forma de nós nos comunicarmos dentro desses 100%, 7% para a voz, de fato, para as palavras, 38% para o tom de voz e depois 55% na nossa linguagem corporal. Então, de fato, realmente nós usamos muito mais o corpo para nos comunicar. E antes de entrar nisso diretamente dentro do teatro, do que nós podemos usar e do que Deus espera de nós através do teatro e o que nós podemos usar da expressão corporal, o que ela determina dentro do teatro, eu quero falar primeiramente um pouco sobre comunicação no geral. Não estou falando de teatro, estou falando de comunicação. O processo de comunicação consiste na transmissão de informações entre um emissor e um receptor que decodifica, que interpreta uma determinada mensagem. Isso é o comum da comunicação. Isso se determina como comunicação. Então, nós temos um emissor, trazendo aqui para as claras, nós temos um emissor, que é quem fala. Nós temos um receptor, nós temos a mensagem, que é o principal dentro da comunicação, nós temos um código, um canal, nós temos um ruído, existe um ruído, e nós temos um feedback. E eu gostaria de falar individualmente sobre cada característica dessa, para que de fato depois nós chegamos ao entendimento da necessidade de quanto nós precisamos colocar, investir mais tempo, investir mais técnicas dentro da comunicação, dentro da expressão corporal, já que desde o início dessa partilha eu gostaria que você frisasse isso: o nosso corpo fala. Então, para que nós entendamos como falar com o corpo, nós precisamos entender um pouquinho sobre comunicação. Então, a primeira coisa, nós temos um emissor. O emissor, chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite uma mensagem a um ou mais receptores. Então, dentro dessa comunicação que nós fazemos aqui agora, eu sou o emissor, sou eu quem me dirijo a cada um de vocês do estado todo do Piauí. Então, nós temos um emissor e nós temos inúmeros receptores, denominado de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Então, cada um de vocês agora, nesta comunicação que nós temos, eu enquanto emissor, locutor, e vocês enquanto receptores, ouvem a mensagem. E aí nós chegamos na mensagem, que é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Há alguns anos atrás eu tive a graça de fazer a escola regional de dança e teatro, que foi lá no estado do Espírito Santo, e nós tivemos uma aula em que a Roberta Castro, que foi nossa coordenadora nacional do Ministério de Música e Artes, falava sobre isso, sobre comunicação, o quanto às vezes nós somos falhos na comunicação. E aí ela falava algo que me gravou eternamente sobre a mensagem, e eu gostaria de replicar isso a você, de falar a mesma coisa que eu ouvi um dia, que dentro dessa comunicação, que dentro do teatro, nós sempre temos uma mensagem a levar, e ela é única para cada um de nós que nos utilizamos do teatro como forma de evangelização. Nós temos sempre uma mensagem. E qual é a mensagem, irmão? A mensagem sempre será Cristo. Então esta é a nossa mensagem, sempre. Nós sempre vamos usar o teatro que já é forma de comunicação, é o meio pelo qual nós utilizamos para levar a mensagem à vida das pessoas, para que assim Deus se utilize dessa mensagem, se utilize desse teatro, desse meio pelo qual nós falamos, para transformar, para modificar, para curar a vida de cada um das pessoas que o Senhor nos confiar. Amém? Então a mensagem é o principal dentro da comunicação, e a mensagem, no nosso caso, enquanto artistas católicos, enquanto membros de um movimento, nossa mensagem sempre será o Cristo, o anúncio do Evangelho, o anúncio da boa nova de Deus, da salvação por meio de Jesus Cristo. Depois nós temos um código. O código representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. O canal da comunicação corresponde ao local, o meio pelo qual nós falamos, onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro,
teatro, enfim. E por fim, falar sobre o ruído. O porquê que eu fiz questão de, primeiramente, antes de entrar dentro da expressão corporal, falar um pouco sobre a comunicação em si, porque essa é o intuito, essa é a finalidade da expressão corporal, é passar uma mensagem, é nos comunicar. E o que pode atrapalhar? Qual é o problema de eu ter um ruído dentro da comunicação? O que é o ruído? Ruído na comunicação se refere a qualquer elemento que possa interferir no processo de comunicação entre um falante e um ouvinte. Então, qualquer coisa que venha a atrapalhar esse processo de comunicação. Agora, por exemplo, uma coisa que talvez venha ser um ruído nessa comunicação é a minha forma de comunicar sem um microfone aqui perto. Talvez o som não esteja tão legal. Talvez se passar um carro aqui agora na rua fazendo um barulho muito alto, isso vai ser um ruído de comunicação. Talvez a minha falta de dicção seja um problema. Talvez eu esteja comendo alguma coisa e isso seja um problema. E dentro do teatro, o que pode ser um ruído na nossa comunicação? A nossa expressão corporal, tanto no excesso quanto na falta, tanto na minha falta de me expressar, na falta de elementos na expressão corporal, quanto também no excesso. E é isso que eu gostaria de continuar. Então, se nós temos uma comunicação, se o teatro ele é feito para nos comunicar, para levar uma mensagem ao coração das pessoas, se de fato o teatro, nós utilizamos do teatro como meio pelo qual nós levaremos a mensagem às pessoas, como transmitir a mensagem com clareza? Como fazer então que as pessoas que estejam lá sentadas na assembleia, assistindo o seu espetáculo, assistindo a sua peça, a sua apresentação, como fazer com que de fato elas tenham clareza no que você diz a cada uma delas? Primeira coisa que eu gostaria de falar e que daria uma outra formação completa, que é a fé cênica. E o que eu gostaria de falar? Fé cênica é um termo utilizado por um teatrólogo famoso, por um cara conhecido no nosso meio, que é Konstantin Stanislavski. Se você não conhece, pode pesquisar, tem muita coisa de formação de teatro, de formação técnica de teatro do Konstantin, que a gente pode usar. E a primeira delas que eu gostaria de falar é da fé cênica, que segundo Konstantin Stanislavski, que cunhou o termo, é a capacidade do ator de acreditar tanto na ficção que chega ao ponto de convencer a plateia, a assembleia, de que daquele universo ficcional é uma realidade para o personagem. Imprimindo gestos, movimentos ao texto memorizado, o ator torna verossímil sua interpretação. Por que eu estou falando de fé cênica dentro da nossa expressão corporal? Porque, irmãos, é necessário nós entendermos que antes de parecer, nós precisamos ser alguma coisa. O que eu quero dizer? Vamos pensar numa cena em que eu preciso estar muito feliz, que o seu personagem vai estar muito feliz. O que eu quero dizer com a nossa expressão corporal é que antes de parecer algo externo, eu preciso ser algo interno. Eu preciso ser algo que nasce de dentro para fora. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma peça que nós pedimos, olha, então nós precisamos de um personagem que seja muito feliz. Existe algo já gravado na nossa mente, algo caricato, uma caricatura de felicidade, que nós pensamos logo, se é uma pessoa feliz, então como fazer uma pessoa feliz? E nós vamos lá no excesso, algo que já está pré-determinado na nossa cabeça, e nós vamos lá e fazer, então faz uma pessoa feliz. Como vai ser uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz vai ser assim: eu estou muito feliz. E na real, poucas pessoas são felizes desse jeito, não é verdade? Poucas pessoas vão ter essa expressão de felicidade. Por quê? Porque antes de parecer feliz, eu preciso ser feliz, para que as pessoas de fato não acreditem naquilo. Então a fé cênica é isso,
é eu, primeiramente, acreditar no que eu faço, para que as pessoas que me assistem dê crédito, dê credibilidade e acreditem naquilo que eu faço. Então, antes de eu cobrar que as pessoas, antes de esperar que as pessoas acreditem no meu teatro, na minha interpretação, é preciso que eu acredite nela. Então, é preciso, antes de parecer algo, ser algo. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, na verdade, o sentimento nasce lá dentro e não exteriormente. Não é algo que nasce de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, para que eu conheça a expressão corporal, para que de fato eu a domine, eu preciso entender o que acontece dentro de mim. Antes eu sou feliz lá dentro, para que isso transborde numa felicidade que contamine todo o meu corpo, para que de fato o meu corpo tenha uma reação de felicidade. Da mesma forma, da mesma maneira, de uma tristeza. Eu não sou triste de fora para dentro, e sim o contrário. Eu experimento a tristeza lá dentro de mim, até que o meu corpo transborde essa tristeza. Então, o sentimento é anterior à expressão, e isso é importante. Nós precisamos entender que o sentimento é anterior à expressão. Primeiro eu sinto, depois eu me expresso. Quando eu quero dizer isso, quando eu digo isso, que eu sou triste primeiro lá dentro, e depois que o meu corpo demonstra tristeza, eu chego na conclusão de que todos os meus gestos têm significado. Você concorda comigo? Se de fato o sentimento ele é anterior à expressão, toda expressão minha tem um significado. Toda expressão minha é algo que primeiramente nasceu lá dentro do meu ser, lá dentro de mim enquanto ator, não enquanto personagem, mas lá dentro de mim enquanto ator primeiro, para depois se expressar externamente. O meu personagem precisa, antes de parecer feliz, ser feliz. Entenderam? Entenderam isso, que de fato cada gesto tem um significado, cada gesto ele não é vazio. E é aí que a gente acaba errando tanto como eu disse, no excesso quanto na falta. Às vezes a gente quer nos comunicar e acaba enchendo tantos elementos, mexendo tanto a mão, fazendo tantas expressões que acabam no excesso de informações, que isso de fato não chega com clareza a cada uma das pessoas que me assistem. Então eu preciso entender que, para que a minha comunicação não tenha ruídos, para que o que eu preparo lá no encontro teatro, que eu vou lá, paro, vou rezar, escrevo o meu teatro, eu sempre gosto de dizer que na verdade nós enquanto artistas, atores, o que nós temos que fazer é pegar o que está no coração de Deus e trazer ao coração dos homens. Só isso. Nós somos um canal pelo qual nós pegamos lá do coração de Deus e trazemos ao coração dos homens. Nós não criamos nada, tudo isso já existe no coração de Deus. Então, qual é a nossa função por excelência? É pegar o teatro, é pegar a arte que já está pronta no coração de Deus e trazer as pessoas, e que isso seja interpretado de uma forma correta, para que as pessoas entendam e percebam o que eu quero transmitir com a minha arte. Porque senão nós passamos muito tempo rezando, concebendo, escrevendo teatro, pensando na produção, na forma com que eu quero, as características que eu quero para o meu teatro. Eu vou lá, crio todos os personagens, depois das personalidades de cada um deles criadas, eu vou pensar no figurino, depois eu penso na produção em si, na parte técnica, iluminação, cenário, na direção, nos ensaios. A gente dá duro para produzir algo de qualidade, e chega lá na apresentação, a gente tem um erro de comunicação, a gente tem um ruído na comunicação, e as pessoas não entendem, ou não chega tudo aquilo que era da vontade de Deus para o coração das pessoas. A gente acaba trabalhando e não tendo o resultado. Não que nós o devemos colher, a nossa missão é de semeador, é lançar semente. Quem faz crescer e quem vai colher é Deus. Mas então, dentro do nosso ministério, nós temos uma máxima, que é fazer tudo com clareza, com maestria, com perfeição, para que de fato as pessoas experimentem na totalidade tudo que Deus preparou e reservou para elas.
no seu amor, na salvação, na palavra de consolo, tudo aquilo que o teatro vai fazer na vida das pessoas, que faça por completo, para que nada da nossa parte venha obstruir, nada venha da nossa parte possa ser um ruído naquilo que Deus quer comunicar ao seu povo. Então eu tenho algumas dicas, alguns exemplos práticos para a gente chegar na conclusão de como fazer então que a minha expressão corporal não seja um problema, mas sim uma somatória. Como eu disse lá no começo, é mais da metade da nossa forma de se expressar é pelo corpo. E nós entendemos que se de fato o sentimento ele é anterior à expressão corporal, toda expressão, todo movimento, todo gesto, ele tem um significado. Ele precisa ser coerente. Eu preciso conhecer meu corpo porque ele é a minha ferramenta. Assim como os artistas, os cantores, precisam estudar técnicas vocais, precisam conhecer a sua extensão vocal, precisam conhecer até que parte ele canta confortável, até que nota ele atinge, o que ele pode fazer para atingir uma nota maior do que ali, vai fazer um falsete, vai fazer alguma... Ele estuda técnicas para que de fato não tenha um problema na comunicação, para que ele use o seu meio, o seu instrumento, que é a voz, com perfeição, para levar aquilo que Deus quer ao coração das pessoas. Da mesma coisa para nós artistas, nós das expressões de dança e teatro. Eu falo isso para os atores, mas também falo para o pessoal das expressões de dança, porque nós precisamos. Nada mais incoerente de que quando tem um ator lá em cima do palco com uma cara assim: nossa, que dor, ai que dor que eu estou sentindo, nossa, eu não estou aguentando de dor. Não tem muito sentido, não é verdade? Não tem expressão. A expressão não confere, não é coerente com o que ele diz estar sentindo. Não é estranho de ver isso? Nossa, quanta alegria, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Não tem coerência. Isso não é digno de credibilidade. É o que eu falava da fé cênica. Eu acreditar primeiramente antes de querer que as pessoas acreditem. Irmãos, se o teatro que nós fazemos não transforma o meu coração primeiro, não passa por mim e me transforma primeiro, não queira que ele transforme a vida das pessoas. Ele primeiro passa por mim e me transforma para que assim transforme a vida das pessoas. É muita prepotência da nossa parte enquanto artistas ir lá fazer um teatro, um teatrinho que não transforma, que não mexe nada na minha vida pessoal, que não me agrega nada, e querer que isso agregue na vida das pessoas. É incoerente, não tem sentido. Então primeiro ele passa por nós somos o canal. Lembra daquilo? Vem do coração de Deus, passa por nós e vai ao coração das pessoas. Nós não somos garçons. Entenda isso. O garçom é aquele que pega lá na cozinha, não experimenta e leva a pessoa, não é verdade? Ou você já viu alguma vez, você vai num restaurante, o garçom chega com o seu prato de comida e fala assim: só um minutinho, senhor. Ah, tá gostoso, pode comer. Espero que você não tenha passado por isso. E nós não somos chamados a sermos garçom. Nós não pegamos do coração de Deus, levamos as pessoas sem experimentar. Isso tem que nos transformar, tem que passar por nós temos que experimentar. Então tem que sair do coração de Deus, tem que passar por nós e assim transformar a vida das pessoas. E como é que isso vem na nossa vida e nós não acreditamos? Ah, estou muito feliz. Isso não é digno de crédito. As pessoas não vão acreditar porque nós não acreditamos. A realidade nossa é fazer com que nós acreditemos e assim convençamos as pessoas a acreditar também que aquele ambiente que nós estamos é real, que aquele personagem deixou de ser um ator e é um personagem, que a realidade criada ali naquele momento, naquele lugar, ela é uma realidade verdadeira, e que as pessoas assim vão esquecer que estão no teatro e vão entrar na história, elas vão estar imersas na história, e aí é o lugar propício
Quando as pessoas param de ver como um teatro e entram na história, quando elas estão abertas à história, aí sim o coração se abre e aí a gente chega de fato na nossa missão, que é ser a mão que bate a porta, que vai lá na porta, bate, e quando os corações se abrem, não é nós que estamos ali, é Jesus. A nossa missão é promover o encontro. Então é por isso que nós utilizamos, e a nossa ideia é utilizar sempre do melhor que nós temos enquanto técnica, para que as pessoas experimentem também, para que as pessoas experimentem no máximo o que cada um de nós temos para oferecer na mensagem e também na nossa técnica. Então nós chegamos nas dicas e conselhos para que de fato a nossa comunicação, para que de fato eu consiga me expressar, que a minha comunicação seja perfeita, nós precisamos ter algumas orientações para que a minha expressão corporal seja coerente ao que eu sinto, ao que o meu personagem sente. E é por isso que nós vamos falar sobre duas dicas, 2 conselhos para que a gente use e abuse dentro das expressões corporais, dentro da técnica do teatro. A primeira delas é o tônus muscular. Isso mesmo, tônus. O que significa isso? O tônus é causado por estímulos nervosos, sendo um processo totalmente inconsciente que mantém os músculos em alerta para entrar em ação. O que é isso, traduzindo? É o nosso corpo aquecido, disposto, pronto, vivo. O nosso corpo é instrumento. A gente já entendeu isso, que se nós estamos lá, a gente precisa no teatro transmitir uma mensagem. Se nós somos os interlocutores, nós precisamos levar a mensagem adiante. Nós entendemos que o nosso corpo dentro do teatro é um instrumento, assim como no musicista que usa um violão para fazer com que as notas, a música chegue às pessoas, assim também como um cantor se utiliza da voz para fazer com que a mensagem chegue às pessoas, nós enquanto artistas também utilizamos o nosso instrumento, que é o nosso corpo. O tônus muscular então é um corpo pronto, vivo, ativo, sabe, pronto a responder às nossas ações, aos nossos comandos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer antes de entrar em cena, até mesmo antes nos ensaios, é necessário nós fazermos um aquecimento. Isso, como eu disse lá no começo, todo mundo sabe, é de praxe nós conhecermos isso. O problema é que nós não colocamos em prática. Às vezes, principalmente aqui no meu grupo de oração, aqui na minha diocese, isso acontece muito. Não sei se aí no Piauí isso acontece, mas a gente marca o ensaio 8 horas. E a gente já marca 8 horas sabendo que o povo vai chegar 8h30. Aí a gente chega 8h30, aí chega um pessoal, vai conversar ali, a gente vai conversar ali. Quando vê, a gente já está atrasado. Tem hora para fechar as coisas, a gente precisa ir embora. Então a gente, vamos rezar aqui um Pai Nosso rapidinho, vamos entregar, e a gente já começa no ensaio. E a gente perde uma das principais partes do ensaio, que deixar o corpo pronto, deixar o corpo vivo, pronto para responder aos nossos estímulos, através dos aquecimentos, dos jogos teatrais. É fazer de fato o nosso corpo estar pronto a responder a qualquer estímulo que eu precise dentro do teatro, e é responder com precisão. Outra dessas dicas e conselhos que eu separei é a exaustão, e eu também quero usar um termo do Constantin Stanislavski, que nós falamos agora há pouco sobre fé cênica. Ele fala também sobre a prática pormenorizada. Tudo isso está num livro dele chamado A Preparação do Ator. É um livro incrível, tem audiobooks disponíveis no YouTube, se você tiver facilidade para ouvir, ou também eu te convido a comprá-lo, porque é algo muito interessante e que a gente vai usar muito, porque são técnicas, e técnicas, não existe uma técnica católica e uma técnica secular. Técnica é técnica. Assim como um professor que ensina a tocar violão não vai ensinar o aluno a tocar um dó. Olha, esse é o dó católico e esse é o dó secular. Dó é dó, e a técnica é técnica.
Então, se nós temos para usar, se nós temos a técnica para fazer com que de fato hoje, por exemplo, a nossa expressão corporal seja melhor, nós consigamos nos comunicar melhor, a mensagem que é Jesus Cristo chegue melhor na vida das pessoas, que as pessoas recebam isso de uma forma mais direta, mais limpa, sem perder nada do que Deus preparou para elas, nós então temos que usar. Se nós temos a técnica para ficar a favor de nós, nós precisamos usá-la. Então, essa prática pormenorizada nada mais é do que repetições de movimentos até que se tenha clareza, até que se tenha precisão. São ações somadas que formam uma só ação. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos numa ação pequena, como eu disse lá atrás, toda ação, se nós percebemos que o sentimento ele é anterior à expressão, toda expressão, todo movimento, todo gesto nosso tem um significado. Isso ficou claro para nós, né? Que não existe gesto aleatório, gesto por gesto não existe. Sempre tem que partir de algo que o personagem está experimentando. Sempre é uma resposta a algo que o personagem está experimentando, ou quer falar, ou quer se expressar. Sempre nasce disso. Então, quando nós falamos de prática pormenorizada, nós pegamos um movimento comum do dia a dia, como escovar dente. Quando nós pensamos em escovar dente, existe sempre um clichê na nossa cabeça. Se eu falasse para você agora, olha, eu preciso que você faça para mim agora uma pessoa escovando dente. Como você escova o dente? A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer assim. E na real, existe uma porção de ações mínimas, pequenas, para que essa grande ação do escovar dente aconteça. Por exemplo, a forma com que você pega na escova de dente. Pega aí agora, fecha a sua mão, olha para a sua mão e imagina a escova de dente aí agora. Como é que você segura na escova de dente? Talvez nós nem saibamos. A gente faz isso todos os dias e a gente talvez não lembra como é que a gente pega na escova de dente. E é uma pequena ação dentro da grande ação de escovar dentes. Como é que são os movimentos? Como é que fica a minha cara escovando o dente? Ou é só assim que eu escovo o dente? Existe uma distância da minha mão à minha boca, existe um movimento. Como é que acontece quando eu vou escovar lá atrás? E você entende que não é tão simples quanto a nossa cabeça agora, sem parar para pensar, imagina? Não é tão clichê assim. Há um tempo atrás, falando uma formação sobre a fé cênica para os assessores estaduais, o pessoal do Nordeste, eu usei um exemplo de colocar uma blusa de frio, e o pessoal do Nordeste falou assim, não usa o outro exemplo, porque aqui a gente não sabe usar blusa de frio mesmo não. Então eu usei o exemplo do copo d'água. Pensa agora aí, olhando para a sua mão, como que seria você segurando um copo e bebendo? Como seria segurar o copo? Como fica seus dedos? Como fica seus lábios na hora que o copo encosta? Como são as ações para você tomar água? E não é algo corriqueiro, não é algo simples. Eu falava sobre vestir a blusa de frio. Como é que é pegar e vestir a blusa de frio? Como que é experimentar isso? Talvez a gente não lembre que antes de vestir uma blusa de frio, existem muitas ações pequenas dentro dessa grande ação de vestir a blusa de frio. E o que é essa prestar atenção nessas pequenas ações? É essa prática pormenorizada que o Stanislavski fala, e que para nós é algo maravilhoso, porque a gente vai ter uma memória de ações. E o que é memória de ações? Quando a gente for pensar então, o que acontece com o meu rosto quando eu fico feliz? O que acontece? Eu faço assim, é só isso. Como é que fica minha sobrancelha? Como fica meus olhos? A minha boca? O que acontece com meus ombros quando eu estou muito feliz? Ou quando eu estou triste? Existem inúmeras ações pequenas, na maioria das vezes pequenas, que faz a gente entender uma grande ação. Entende? Que a gente precisa entender e prestar atenção nas pequenas ações, nessas práticas pormenorizadas, para que a gente entenda uma grande ação. E é por isso que talvez a gente peca pela falta de clareza nas nossas ações enquanto atores, enquanto personagens, porque a gente ainda é muito pobre, a gente ainda fica com um clichê na cabeça, a gente não para saber como fazer aquela ação.
olha, a minha ação agora é receber a notícia de morte. O meu personagem vai receber a notícia de que alguém muito importante para ele morreu. Como acontecer? O que fazer? A primeira coisa que vem na nossa mente provavelmente é um escândalo, gritos e choros e se ajoelha e cai no chão, enfim. O Constantino também usa um exemplo lá no livro, nesse mesmo livro, que é a preparação do ator, que ele um dia narra que precisou dar notícia de morte para uma amiga dele, dizendo para ela que o marido dela havia falecido. Então ele chega para ela e dá a notícia de que, olha, infelizmente o seu marido faleceu, e que ela não teve nenhuma das reações que ele achou que ela teria. Ela simplesmente ficou estagnada, parada, sem ação, sem demonstrar reação nenhuma. Ficou lá paralisada, olhando para ele, até que depois de um certo tempo, quando ele falou com ela, aí ela desmaiou. Mas aí depois de muito tempo ele teve a oportunidade de perguntar para ela o que passou na cabeça dela quando ele contou a notícia para ela. E aí ela foi explicar por que não aconteceu nada exteriormente nela, porque ela disse que ela parou para pensar em tudo que eles viveram durante a vida dela. Então o sofrimento dela não foi externo, foi interno, até que aquilo resultasse no final. Então entende que, na verdade, quando a gente vai falar sobre expressão corporal, existe algo muito além do que o clichê mostra para nós. Depende muito de quem é seu personagem, como ele vai corresponder. Então, como vai ser a expressão corporal do seu personagem? E o que cabe a mim enquanto artista, enquanto ator, enquanto artista? O que cabe a mim? É deixar um corpo pronto a corresponder àquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas práticas que vão acontecer em cima do palco. Então, se o meu personagem precisa ficar triste, eu preciso saber como o meu corpo reage na tristeza. Certa vez num teatro lá no ENF, a gente ensaiava e a gente entrava com muito frio no começo do teatro. E aí a gente ficou muito tempo só ensaiando uma cena sem fala nenhuma, que era a cena das pessoas com frio. Por que nós ficamos muito tempo ensaiando? Porque nós precisamos entender, lá no dia nós precisávamos entender que o corpo no frio corresponde de uma forma diferente, que existe um peso do nosso corpo na forma de andar, na forma de falar, na forma de andar diferente, porque o nosso corpo está com frio, porque é um gesto involuntário nosso, mas que nós precisamos o conhecer para que voluntariamente, na hora do teatro, nós saibamos como usar. Isso nada mais é do que conhecer o instrumento que nós utilizamos na nossa evangelização. Se o Senhor nos chamou a evangelizar através do teatro, e este é um instrumento que nós usamos no teatro, nós precisamos o conhecer com maestria, nós precisamos o conhecer perfeitamente. Como eu disse, assim como um cantor que precisa conhecer tudo sobre a sua voz, para que na hora de cantar não tenha problemas, nós precisamos conhecer do nosso corpo, para que a gente saiba dar tudo que nós temos nessa arte, nessa evangelização, para que tudo que Deus preparou para a vida de cada uma das pessoas chegue em abundância, chegue na totalidade, sem se perder nada por um ruído de comunicação meu, que na hora ali eu acabei fazendo de qualquer maneira, sem me dedicar na criação do meu personagem, sem me dedicar no conhecimento do meu corpo, para que a minha expressão corporal fale alguma coisa. Às vezes a gente acaba se prendendo muito no que é clichê para nós, e acaba sendo algo exagerado, e tudo que é muito exagerado não é muito digno de crédito, acaba sendo algo muito cômico. Então a felicidade, existe inúmeras formas, não tem um padrão de felicidade. A minha forma de demonstrar muita felicidade é diferente da sua. Então o que cabe a nós? Conhecer o nosso corpo, sim, mas também conhecer o nosso personagem, como o personagem reagiria, e não como Luiz Cláudio reagiria, como o meu personagem determinado ficaria triste, e como o corpo dele reagiria, e não como eu ficaria triste. Mas para isso, para que nós possamos utilizar isso tudo, nós precisamos conhecer o nosso corpo, desde ter ele preparado, ativo, pronto,
quando eu dizia sobre o tônus muscular, de fazer ali um aquecimento, assim como os cantores fazem aquecimento vocal para que a voz, para que as notas atinjam perfeitamente a nota que eles querem, nós precisamos também ter um corpo aquecido para que as nossas ações atinjam perfeitamente o que nós queremos transmitir. Entenderam o que eu quis dizer com o tônus muscular e a prática pormenorizada? Nós precisamos então prestar atenção em cada detalhe. Tudo em cima do palco precisa ter um significado. Certa vez, numa aula de teatro, numa cena que não tinha nada o que eu fazer, que eu era somente ouvinte, eu passei de um lado para o outro do palco, e o diretor parou a cena e me disse por que eu havia caminhado de uma ponta a outra do palco, e eu fiquei meio que sem resposta. Olha, à toa, um preenchimento ali. E aí ele falou que nada é à toa, e é isso que eu gostaria de falar com você. Nada dentro do palco, em cima do palco, é sem sentido. Não existe o gesto pelo gesto. Então nós precisamos entender que dentro das nossas expressões corporais, nós precisamos ter domínio sobre tudo, sobre o nosso corpo. Nós precisamos o conhecer. E eu falo também para você, bailarino, você que atua através das expressões de dança, é preciso nós termos domínio do nosso corpo. E eu gostaria de deixar alguns exercícios para vocês, principalmente para as horas do ensaio. Existe, gente, dentro da peça a gente valoriza muito a apresentação, e é maravilhosa a apresentação, a emoção do momento, é o ápice, é levar o que nós preparamos durante um bom tempo às pessoas que estão nos assistindo. Mas a gente acaba não valorizando uma parte importantíssima do processo, que é o ensaio, como eu havia dito. A gente acaba levando o ensaio meio na brincadeira, meio que sem importância nenhuma, porque o importante é só o dia da apresentação, e na real não é assim. Então eu gostaria de propor para você uma forma que você pudesse criar um roteiro de ensaio. Olha, isso é particularmente para cada diocese, para cada grupo de oração, para cada ministério em particular, mas tem algumas coisas que não podem deixar de entrar, como por exemplo, a oração lá no início, para começar, para terminar o seu momento de ensaio, e outra que é o aquecimento. Nós podemos fazer tanto um aquecimento físico, podemos fazer um alongamento em si, e nós podemos fazer e se utilizar de algo que é muito legal, que são os jogos teatrais. Os jogos teatrais são muito bacanas, porque além do nosso corpo ficar de prontidão, que é o que eu falava de tônus muscular, nós também temos uma interação com a pessoa que está conosco. Nós criamos vínculos com os atores, com os nossos irmãos de ministério que vão estar atuando conosco, porque nós precisamos ser um com eles. Nós precisamos ter intimidade em cima do palco. No palco nós jogamos sempre no mesmo time. Nós precisamos nos ajudar em cima do palco. E a graça de poder ter ensaios no qual a gente tem jogos teatrais, no qual a gente se comunica, se interage um com o outro, isso é maravilhoso, até mesmo para o crescimento de unidade do seu ministério. Então eu gostaria de deixar alguns exercícios, de exercício físico, e também que nos ajudem dentro dessas partes técnicas do teatro, porque parece algo simples, mas que são muito lúdicos e nos ensinam, faz com que a gente queira estar lá. O nosso corpo estando de prontidão, a gente faz tudo com muito mais garra, com muito mais zelo. Então eu trouxe 3 exercícios, que é claro que seria muito melhor se a gente tivesse frente a frente, juntos, para que de fato os exercícios a gente pudesse fazê-los, mas eu gostaria de explicá-los para vocês e explicar também qual que seria o intuito de cada um deles, a finalidade dentro da técnica teatral, para que de fato a gente esteja com uma expressão corporal, para que a gente tenha domínio do nosso corpo e a nossa expressão corporal seja perfeita, para que a gente transmita tudo o que a gente quer transmitir, o que a gente precisa transmitir. Um primeiro exercício que a gente usa muito aqui no nosso grupo, que é um exercício de aquecimento corporal e também vocal, que é muito importante. Da mesma forma que o nosso corpo precisa estar pronto, a nossa voz também. Lembra lá no começo quando eu falava sobre dos 100% da totalidade da comunicação, que 7% apenas são as palavras
38% é o tom da nossa voz. Então é preciso eu ter também, dentro dessas técnicas que nós falamos, essa expressão vocal. Então nós precisamos saber como fica a nossa voz quando nós estamos com medo, ou quando nós estamos muito felizes, ou quando nós estamos muito emocionados, entende? Então é necessário nós termos essa noção. Então esse exercício nos ajuda tanto nessa questão física, no aquecimento físico, mas também no aquecimento vocal, que é o do samurai. O exercício do samurai é muito legal, muito engraçado, e é um jogo. Então sempre mexe muito com as pessoas. As pessoas sempre gostam muito, é um exercício, é um jogo teatral e nos ajuda muito. O samurai funciona da seguinte maneira: a gente vai estar em círculo, todo mundo do ladinho do outro, formando um círculo, e a primeira pessoa que vai começa sempre lançando para frente. Então ela vai escolher uma pessoa e vai fazer um movimento que vai de cima para baixo, falando ha. Então no caso, ha, lançando em alguém da roda. Quem recebe o movimento se defende fazendo ru. Deixa eu baixar aqui para você ver. Ru, para cima. E quem está nas luas laterais da pessoa que recebeu, faz para o meio, no sentido da pessoa, fazendo rei. É algo simples, é bobo, mas você não tem noção o quanto isso nos ajuda. Por quê? Porque tem um movimento corporal. Existe uma força que nós lançamos no ha, existe outra que nós fazemos no ru e outra no rei. Então isso acaba se tornando um jogo. Então eu lanço lá no meu irmão que está na minha frente, ele se defende, quem está do lado faz, quem recebeu faz para outra pessoa. Isso acaba acontecendo com todos da roda. Então isso faz a gente ter uma atenção muito grande, porque a gente pode receber quando a nossa pessoa que está do nosso lado pode receber e a gente tem que fazer o rei. Então existe uma atenção colocada, é um jogo de equipe, não é eu sozinho, não depende só de mim, só depende de mim receber, mas eu vou lançar para outra pessoa, então eu preciso ficar de olho em tudo. A mesma coisa que acontece em cima do palco. Em cima do palco, nós precisamos ter noção em tudo que acontece e estar pronto sempre, ou para ajudar em alguma coisa que aconteceu, ou por um sinal que alguém dá para a gente. Isso trabalha tanto a nossa voz como o ha, ru, rei, o nosso corpo que se movimenta, e também na nossa atenção, na nossa prontidão em olhar para as pessoas, em depender das pessoas, dos nossos irmãos de ministério. Ok? Qualquer dúvida, depois vocês podem mandar para a Clara, que se vocês não entenderem, eu sei que é pouco tempo, falando não é legal, seria bem melhor a gente estar perto para que isso seja mais legal, mais coerente. Mas qualquer dúvida vocês podem mandar para a Clara, ela manda para mim, eu explico com o melhor tempo, nosso tempo aqui ele tem um limite. Outro exercício que é muito legal, que eu sempre faço, que é o da agulha sem ponta. O exercício da agulha sem ponta a gente senta de círculo também, senta lá no chão, e a gente vai sempre segurar uma agulha invisível aqui e falar para a pessoa que está do nosso lado: aqui vai uma agulha sem ponta. Quem recebe a agulha fala sem ponta, e você sem ponta, e aí a pessoa pega a agulha e passa adiante, sentadinhos, para todo mundo. Aqui vai uma agulha sem ponta, sem ponta, sem ponta. Você recebe, passa para outra pessoa. Isso para todo mundo. A primeira vez é somente falando: aqui vai uma agulha sem ponta, tomando cuidado sempre que a agulha não tem ponta, então ela não atravessa o dedo, então ela é do mesmo tamanho sempre. Se eu passo ela desse tamanho, eu preciso receber ela desse tamanho, porque se a gente passa, aqui vai uma agulha sem ponta, a pessoa recebe igual, aqui vai, não, é sem ponta, não atravessa o dedo, viu? Dá para segurar de verdade. Então, a primeira vez a gente passa falando normal, aqui vai uma agulha sem ponta. Depois a gente vai colocar impostações de voz diferentes. Então eu uso diversas formas. Por exemplo, eu posso falar gargalhando. Aqui vai uma agulha sem ponta, morrendo de rir. Aí a pessoa também tem que receber morrendo de rir. Sem ponta. E você, sem ponta. E passa. Isso para todo mundo.
Entende que tem uma expressão vocal junto com a expressão corporal, porque o nosso rosto precisa mostrar uma agulha sem ponta, sim, sem ponta. Então existe uma expressão, da mesma forma que depois que rodar todo mundo de muita tristeza, aqui vai uma agulha sem ponta. Aí a pessoa que recebe também a mesma coisa, sem ponta, sem ponta. E aí assim para todo mundo. E depois fazendo várias coisas, gritando, muito bravo: aqui vai uma agulha sem ponta, sem ponta, sem ponta. Então é uma forma de exercitar tanto vocalmente, um exercício vocal, quanto também de expressão corporal. É bravo, é feliz, é triste, soluçando. Dá para fazer inúmeras coisas, bocejando. Aqui vai uma agulha sem ponta, sem ponta. Então, entende? Dá para a gente fazer inúmeras coisas para que isso seja tanto vocal quanto expressão corporal também. Tem outro que é maravilhoso, que eu adoro, que chama dar banho no elefante. Esse dar banho no elefante funciona assim: a gente vai separar 3 pessoas ali do ministério ou da escola, de onde você estiver fazendo, e a gente vai, você pede para 2 ficar fora da sala, fora do local onde você estiver, e essa terceira, ou essa primeira no caso, deixa 2 lá fora, a primeira aqui dentro, você vai fazer para ela uma mímica, mostrando que você está dando banho num elefante. Então você vai fazer tudo ali acontecendo. Nesta primeira vez você pode ir falando para a pessoa que está sentada, senta ela ali no meio e começa a fazer: olha, agora a gente vai dar banho no elefante. O que a gente precisa? Primeira coisa, eu vou buscar o elefante lá na jaula. Então você chega lá na jaula, pega a chave no bolso, destranca o cadeado, abre o cadeado, abre a jaula, corre lá, não, esqueci, fecha a jaula, busca a corda primeiro, volta, abre a porta, joga a corda, amarra no elefante, puxa o elefante para fora, corre lá de trás, empurra o elefante para frente, coloca ele no lugar, amarra no chão, porque senão ele foge, vai lá, busca o esfregão, busca a água, liga a torneira, joga sabão, ensaboa o elefante, lava a orelha, lava debaixo do pé, lava o rabinho, vai fazendo tudo, descrevendo tudo que você está fazendo para essa primeira pessoa, fazendo todos os detalhes. Lembra da prática pormenorizada? É pormenores. Primeiro lavo a orelha, depois eu lavo a outra orelha, a tromba do elefante. O elefante depois jogo água, depois guardo o elefante, guardo os trem, fecho a torneira. Tudo isso é necessário, com mais clareza possível. Por quê? Porque isso vai virar um telefone sem fio corporal. Depois que você terminar de fazer tudo, descrevendo tudo, você vai falar para essa primeira pessoa: olha, agora você vai fazer tudo isso que eu fiz sem falar nada para a segunda pessoa, ok? Usando o máximo de detalhes, tudo que você viu, todos os detalhes possíveis para a segunda pessoa. Aí você vai lá fora, busca a segunda pessoa, põe ela sentadinha e fala para ela: presta atenção no que ele vai fazer. E aí essa primeira pessoa que te assistiu dando banho no elefante vai fazer, só que sem falar nada, e a pessoa vai assistir tudo que ele estava fazendo. Na maioria das vezes é um desastre. As pessoas não prestam atenção nas pequenas coisas, não dão muitos detalhes. Então a pessoa que está assistindo ali não sabe o que está acontecendo, mas fala para ela: presta atenção em tudo, não dá grande detalhe não. Depois que terminar, você coloca essa segunda pessoa lá na frente, vai lá e busca a terceira pessoa, senta ela e manda a segunda fazer tudo o que ela viu igualzinho para a terceira pessoa. E aí ela vai continuar a dar banho do elefante. Muito provavelmente ela não vai saber que é um elefante. Cada vez que nós fazemos, cada diocese que nós fazemos esse exercício, cada lugar sai uma coisa diferente, e é muito engraçado, sempre é muito legal. Então, e no final, quando essa segunda pessoa terminar de fazer para a terceira, você vai pedir para a terceira ir lá na frente, fazer tudo que ela viu e entendeu, só que agora narrando tudo que ela está fazendo. Quero que você vai lá na frente, faça tudo que você viu dessa segunda pessoa, só que eu quero que você narre o que você acha que está fazendo. Gente, é incrível isso, é muito engraçado, porque quase nunca que eu fiz, alguém entendeu que era um elefante.
mostrando sempre que a gente tem um problema de comunicação. Dá para entender o ruído na comunicação, e você vai perceber aonde aconteceu o ruído. É uma jaula que esqueceu de abrir, é uma tromba do elefante que esqueceu de lavar, é uma torneira que esqueceu de abrir. Tudo isso são pequenos ruídos que vão impedir da pessoa entender. Porque, gente, na nossa cabeça o teatro é sempre muito claro. Na nossa cabeça a cena está claríssima, perfeita de entender. Mas o que a gente precisa entender é que para nós não importa, o que importa é para as pessoas que nos assistem. Por isso que, de fato, a expressão corporal é tão importante. Porque na nossa mente, é claro, nós entendemos o que é o projeto de Deus, nós entendemos o que Deus quer falar através daquele teatro, mas quem precisa entender é as pessoas. Então é necessário nós usarmos o nosso corpo como meio, e nós não podemos deixar que existam ruídos nessa comunicação. A gente não pode deixar que o nosso corpo erre em passar algo ou em excesso ou em falta. Então, dentro desse exercício do elefante, nós vamos entender que é preciso nós termos uma precisão nos nossos gestos. É preciso que nós entendamos que não pode ter ruídos na nossa comunicação, porque senão vira um telefone sem fio. Eu falo alguma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente, vai passando. Quando chega lá na pessoa, lá na assembleia, o que nasceu lá do coração de Deus chega pouquíssima coisa. Por quê? Porque nós não estamos prontos, o nosso corpo não estava pronto, porque nós não nos empenhamos na técnica. É claro que nós precisamos rezar, nós precisamos ter unção, nós precisamos clamar sempre a graça de Deus, porque não somos nós quem fazemos, mas a nossa parte, que é a parte técnica, cabe a nós darmos tudo que nós podemos. Irmãos, eu sei que daria muito mais tempo da gente poder falar. Eu falei de temas aqui que daria para a gente falar muito mais coisas, por exemplo, essa prática pormenorizada, a fé cênica, tudo isso dentro da expressão corporal, para que a gente entenda que antes de nascer aqui na nossa cara, nasce lá dentro. É preciso que eu conheça meus sentimentos, conheça como meu corpo reage em determinadas situações, frente a determinadas situações. É preciso que eu entenda como meu corpo se comporta. Então eu preciso conhecer o instrumento que Deus me deu dentro do teatro. Amém? Irmãos, chegamos ao fim dessa partilha. Eu sei que vocês já tiveram e vão ter inúmeras outras partilhas. Espero que vocês tenham, assim como eu, usufruído, usado, guardado muito dessas coisas para a gente usar lá dentro do nosso ministério. O foco é esse, gente, não é guardar somente na cabeça e nunca mais usar, é colocar em prática assim que der, lá dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas peças, fazendo e colocando o máximo e o melhor de nós, para que a evangelização, para que a graça de Deus chegue em muito mais pessoas. Amém? Então nós queremos consagrar esse final de formação, de partilha, mais uma vez ao coração de Nossa Senhora, para que ela cuide dessa situação que nós estamos passando, para que o quanto antes tudo isso já esteja resolvido, para que a gente consiga voltar aos nossos ministérios normalmente, para que Nossa Senhora console o coração daqueles que estão sofrendo. Tenho certeza que ela, como mãe, está a nos ajudar e está a interceder por nós sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos e vamos continuar unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos.